Queria aqui falar sobre uma matéria que tem que ver com a questão de uma resposta que o Sr. Presidente da Câmara deu, que revela uma desorientação que a mim, enquanto Presidente do PS, aqui no Conselho de Louros, me preocupa. Quando o Sr. Presidente da Câmara, numa Assembleia Municipal, é confrontado com questões, quer por parte de líderes e por parte dos senhores deputados municipais de diversos partidos, mas aqui em particular, enquanto Presidente do PS, há a questão que o deputado municipal do PS colocou ao Sr. Presidente da Câmara, onde disse claramente aquilo que todos e que a maioria dos lourenses questionam, é onde é que andou a Câmara Municipal de Louros durante estes 2 meses, 3 meses de pandemia, quando a Câmara Municipal de Louros detém o maior orçamento de sempre, que são 185 milhões de euros, em que entraram 30 milhões de euros de saldo de gerência que não foram usados no ano passado. Onde é que andou a Câmara Municipal de Louros durante este período? A pergunta foi esta que se colocou, que se não podia e devia ter feito muito mais em prol dos lourenses e em prol das nossas instituições aqui do Conselho de Louros. A esta pergunta, o Sr. Presidente da Câmara respondeu de uma forma que eu nunca me habituei a esta forma do Sr. Presidente da Câmara responder. Isto revela, por um lado, uma total desorientação, e digo aqui com todas as palavras, uma desorientação do Sr. Presidente da Câmara, mas, acima de tudo, a uma falta de argumentação notória, porque só quem não tem argumentação para responder a esta pergunta é que vai numa resposta de ofensa, quer pessoal, quer a nível partidário. O Sr. Presidente da Câmara vive num Conselho de Louros, que felizmente tem uma Assembleia Municipal democraticamente eleita, onde todos têm direito à sua opinião de forma livre e de forma democrática. E responder de forma ofensiva a todos aqueles que não concordam com a posição do Presidente da Câmara, eu não posso aqui deixar de repudiar a forma desonesta, intelectualmente desonesta e ofensiva, como o Sr. Presidente da Câmara respondeu a um conjunto de deputados municipais de diversas forças políticas que o questionaram e que o criticaram da forma como tem atuado ao longo deste período do Covid. E por isso não posso aqui deixar de manifestar a minha tristeza e de alguma forma manifestar o meu repúdio pela forma como o Sr. Presidente da Câmara, de forma ofensiva, respondeu aos senhores deputados municipais. Mas, Sr. Presidente da Câmara, eu respondo-lhe onde é que o PS anda. O PS andou, durante estes 3 meses, a fazer propostas à Câmara para que não acontecesse isto que está a acontecer neste momento. O PS apresentou propostas ao longo destes 3 meses na reunião de Câmara para que as nossas instituições e os nossos municípios sentissem o menor impacto possível desta pandemia que sabíamos que ia acontecer. E onde é que a CDU andou ao longo destes 3 meses? Andou a chumbar constantemente estas propostas que o PS apresentou nestes 3 meses na reunião de Câmara. O PS andou a trabalhar e a apresentar propostas construtivas, mas que só porque era o PS a apresentá-las, a CDU chumbou-as consecutivamente em sede de reunião de Câmara. Então, aquilo que eu tenho dito é a CDU aqui coloca os interesses primeiros aonde? Como já se viu no passado e agora, coloca primeiro os interesses do partido à frente dos interesses das pessoas. E isso é uma prática que a CDU já nos tem habituado ao longo destes anos de gestão aqui no Conselho de Louros. Ao contrário do PS, que viabilizou as propostas da CDU, porque sempre o disse e sempre direi enquanto aqui estiver. Para o PS não interessa a origem da proposta. Interessa é se essa proposta vem ou não vem criar benefícios e vai ou não vai ao encontro das reais necessidades da população do nosso Conselho. Sejam elas apresentadas pela CDU, pelo PSD ou por quem quer que seja. Ao contrário da CDU, repito, que chumbou as propostas do PS constantemente. Olha, se a CDU não tivesse chumbado estas propostas e se infelizmente o PSD não tivesse acompanhado a CDU neste chumbo às propostas do PS, estou em crer que hoje o Conselho de Louros estaria numa outra situação que não aquela que hoje se encontra. E digo mais, onde é que o PS andou? O PS andou nas juntas de freguesia geridas pelo PS a fazer aquilo que a Câmara deveria ter feito. E quando há a pergunta que um deputado municipal fez, esta linha de apoio social da Câmara
se foi ou não foi feita antes das juntas de freguesia, a resposta do Presidente da Câmara, para mim, respondeu a tudo. Para quê? Quando nós já temos um conjunto de ofertas montadas no Conselho de Louros, a Câmara Municipal o que fez foi aproveitar essa linha já criada, esse mecanismo já criado. Pois bem, mas é que esse mecanismo já criado foi criado pelas juntas de freguesia, e aqui falo com conhecimento de causa das juntas de freguesia geridas pelo PS. E aqui quero dar aqui uma palavra de enorme gratidão aos presidentes de junta e aos executivos das juntas de freguesia geridas pelo PS, desde Sacavém a Porto Velho, desde Camarate a Plação e Unhos, desde Santiria, da Azóia, São Jatalha e Bobadela, desde Moscavide e Portela, a Santo António dos Cavaleiros e Frielas, que tudo fizeram para minimizar e mitigar o impacto desta crise, não só pandémica, mas do ponto de vista económico ou financeiro. E quando ainda a Câmara andava a tentar passar pelo meio da chuva, para não gastar um cêntimo do seu orçamento para, digamos, minimizar o impacto desta crise junto das pessoas, já há juntas de freguesia geridas pelo PS, com orçamentos que não chegam a 1, 2, 3% do orçamento da Câmara, a andar a resolver os problemas das pessoas, a levar os medicamentos e as compras do supermercado à casa das pessoas, a criar linhas de apoio social para ir ao encontro das pessoas, a criar bancos alimentares para dar refeições e cabazes alimentares às famílias carenciadas de cada uma dessas freguesias, a tirar fotocópias dos trabalhos escolares para levar à casa das pessoas para que os alunos continuassem a fazer as suas fichas e continuassem a ter uma educação condigna. Este foi o trabalho que as juntas de freguesia, provavelmente geridas pelo PS, andaram a fazer ao longo deste período. Portanto, Sr. Presidente da Câmara, acho que respondi onde é que o PS andou ao longo deste período. O PS andou ao lado das pessoas. O PS andou a ouvir as pessoas. O PS não andou a ver o seu orçamento para ver se podia passar nos pingos da chuva para o ano, em ano eleitoral, ter um orçamento forte para fazer um conjunto de show-off só e unicamente com interesses eleitorais nas eleições autárquicas de 2021. E depois digo aqui à CDU e digo aqui ao Sr. Presidente da Câmara, essa opção que a Câmara tomou de preferir para o ano investir em show-off e outras coisas mais, pode ser que o tiro lhe saia pela culatra e que as pessoas não fiquem satisfeitas com esta opção. Porque no momento em que os municípios e as instituições mais precisavam da Câmara Municipal de Louros, ela não esteve lá. E preferiu gastar dinheiro noutras coisas que não naquilo que verdadeiramente interessa. E digo-lhe aqui com toda a frontalidade, sem o querer ofender e sem querer ofender o Sr. Presidente da Câmara, pelo menos da forma como ofendeu os deputados municipais quando lhes colocaram questões. Pelo menos há uma coisa que o PS não faria mesmo nesta Câmara. Era, numas máscaras que se comprou de 120 mil máscaras, gastar 75 mil euros num logotipo que é para ser deitado para o lixo. E a resposta que o Presidente da Câmara ainda deu, relativamente a essa colocação do logotipo, ainda mais, a mim me surpreendeu pela negativa. Dizer que a Câmara optou pela colocação do logotipo para evitar a comercialização dessas máscaras, ainda mais me chocou a mim, de forma muito honesta e muito sincera. Então, se as máscaras que a Câmara adquiriu foram entregues às juntas de freguesia, às estações de correios e algumas instituições de cariz social, que através dos vouchers, que não chegou à casa de toda a gente, fossem depois receber as máscaras, então a Câmara está a duvidar que as juntas de freguesia e que os correios e que as instituições de caráter social fossem vender as máscaras? Eu não percebo qual é o tipo de comercialização que o Sr. Presidente da Câmara aqui está a falar. Agora, uma coisa que lhe garanto, com comercialização ou sem comercialização, jamais gastaria em 330 mil euros, que foi o custo daquelas máscaras, jamais gastaria 75 mil euros na colocação de um logotipo. E é escandaloso dizer isto. Porque quando toda a gente reconhece que foram as juntas de freguesia, e aliás,
Hoje o Conselho de Louros não está pior, que é difícil, não está pior do que hoje, infelizmente, está, porque as juntas de freguesia estiveram lá no local desde o início, porque as juntas de freguesia ainda continuam no terreno a acompanhar as pessoas. E quando as juntas de freguesia lhes perguntou ao Sr. Presidente da Câmara e à Câmara Municipal se podiam ter alguma ajuda financeira neste trabalho que têm feito em prol das pessoas, em prol dos seus fregueses, em prol das suas instituições, a resposta da Câmara, e em particular do Sr. Presidente da Câmara, foi de que cada junta tem o seu orçamento próprio e, portanto, tem que gerir o seu orçamento próprio e que não haveria nem mais um cêntimo para este fim. Pois bem, seria muito mais bem emprego esses 75 mil euros do logotipo nas máscaras em ajudar as juntas de freguesia que têm feito um trabalho meritório, extraordinário no apoio às pessoas. E é fácil, Sr. Presidente da Câmara. Ande na rua, fale com as pessoas, a ver se as pessoas não reconhecem esse trabalho dos presidentes de junta e esse trabalho de proximidade das juntas de freguesia, que infelizmente não tem sido apoiado nem um cêntimo por parte desta Câmara Municipal de Louros. Agora, digo mais, e para terminar, digo isto com todas as palavras. O PS andou onde já expliquei. E o PS andaria, se estivesse na Câmara Municipal de Louros, andaria muito melhor do que a CDU tem andado ao longo deste período. E com um orçamento de 185 milhões de euros, uma coisa o PS podia garantir de certeza, é que não haveria desculpas financeiras para ir ao encontro das necessidades reais das pessoas neste processo de pandemia, particularmente numa matéria. Quando o Sr. Presidente da Câmara e a Câmara Municipal de Louros, ao longo deste período, e convenhamos que foi assim, desvalorizou esta crise pandémica, em particular aqui no Conselho de Louros, andou ao longo deste período a atribuir culpas ao Governo, o Governo para aqui, o Governo para ali, aliás, aquilo que já tem sido hábito, que é, nunca é nada da responsabilidade da Câmara Municipal, tudo é da responsabilidade de terceiros, e quando, até para a realização dos testes, é preciso esperar pelo Governo. Um teste que custa 80 euros, é preciso esperar pelo Governo. Um orçamento que tem 185 milhões de euros, está à espera do Governo para fazer testes à sua população ou à franja de risco e perfeitamente identificada com um orçamento de 185 milhões de euros. Atribuir culpas aos números elevados aqui no Conselho de Louros da crise social e habitacional que se vive aqui no Conselho de Louros, é verdade. Existe uma crise social e habitacional aqui no Conselho de Louros com a conivência da Câmara Municipal de Louros, particularmente nos bairros municipais. Aliás, já saiu uma peça, inclusive na TVI, que vem, digamos, dizer isso mesmo que eu estou a acabar aqui de dizer. Então agora vamos esperar para fazer testes a essas pessoas, porque não há dinheiro. 185 milhões de euros não chega? E por isso é que eu digo, com toda a frontalidade, quando há 3 meses a esta parte, eu disse aqui num vídeo, que vamos entrar num mundo novo. Perspectiva-se uma crise financeira, social e saúde pública sem precedentes, que competia agora aos eleitos e aos gestores públicos estarem ou não estarem à altura das suas responsabilidades. E hoje digo com toda a frontalidade, a Câmara Municipal de Louros, o Sr. Presidente da Câmara, não esteve à altura das suas responsabilidades aqui no Conselho de Louros. E com isto termino desejando mais uma vez e agradecendo ao António Tavares.